Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color. Hoje a gente vai estar acompanhando, fazendo aí uma leitura das roupas de Lupita Nyong'o, que é uma atriz americana. Na verdade ela é da Nigéria, ela foi morar nos Estados Unidos, ela faz bastante sucesso em Hollywood. A Lupita Nyong'o, ela tem algumas características bem interessantes que proporciona com que ela use cores puras, aquelas cores que não sofreram aí alterações, nem fica na sua intensidade, no seu valor, são aquelas cores como, imagina como se você fosse aí comprar uma tinta para pintar a sua casa, ou uma tinta para pintar uma tela, e aí você tem aquela tinta que vem lá do fabricante, que é aquela cor lá com aquela característica. Então é uma cor pura, e a Lupita Nyong'o ela tem essa característica, permite com que ela faça várias brincadeiras aí na hora de usar os looks dela. O que é bem interessante de observar é que a Lupita, ela conta em uma entrevista que ela deu, até é possível encontrar aí na internet essa entrevista, em que ela fala que ela vivia numa região da Nigéria que era bem pobre e a única forma de eles usarem uma roupa especial que era separada para ir em algum culto, alguma coisa assim de final de semana, era separado então dias antes, porque durante a semana só se usava uniforme, tinha pouco, só tinha aquela roupa lá e ela era super especial, então para poder aí utilizar ela, ficar da melhor forma possível. Quando ela foi morar nos Estados Unidos, que aí ela foi estudar lá e depois ela acabou virando atriz e acabou então sendo contratada não só como atriz, como também para várias marcas aí de cosméticos, como Lancôme e outras marcas famosas, até posou em várias capas da revista Vogue no mundo inteiro. Então a Lupita aí é uma pessoa que tem essa característica que é bem de uma pessoa que consegue usar umas cores vibrantes, umas cores aí que acabam proporcionando que a marca use essas que não é todo mundo tem essas características, então ela pode usar os azuis puro, o vermelho puro, essas cores bem o pink puro, e a gente vai ver aqui nessa análise. Então a gente vai acompanhar aqui, vamos aqui para ver aqui no computador, como é que a gente vai ver aqui a Lupita. Então, essa é a Lupita Nyong'o. A gente consegue ver aí algumas características da pele dela, que ela tem essa profundidade. E ela tem esse pode-se dizer também um pouco de pigmentos aí frios, um pouco de calor. Mas a gente vai ver aqui, quando a gente olha para ela, isso me faz lembrar, quando a gente faz aquela leitura, pensando numa paisagem, naquela noite estrelada, naquela noite que tem aquele brilho, aquela saturação. Também me faz lembrar aí aquele aquela aquele pôr do sol numa temperatura mais fria, numa região fria, então tem aquele pôr do sol que lembra aqueles tons mais violeta, que vão também, que tem aquela saturação, aquele brilho, a gente vê que ela faz aí, parece que ela tá, essa cor aí tem a ver tudo com a Lupita, que então é uma cor que ela consegue carregar bem. A gente também pode estar associando aí com alguns azuis, algum verde, tudo essas cores que a gente acaba vendo mais para os polos, para o extremo dos polos, para o hemisfério, tanto o hemisfério norte, você tem a aurora boreal, então tem essas cores, quando elas são bem vibrantes, essas cores bem intensas, bem com profundidade, isso me faz aí fazer esse link aí com a Lupita Nyong'o, eu acho que a gente vai conseguir ver aqui que ela usa super bem essas cores. Então, vamos começar aqui vendo aqui uma dos looks dela, com esse vestido dourado, a gente consegue ver que fica super bem para ela, não chega a ser um dourado muito para aquele ouro muito quente, fica meio para um pouco puxando para um rosado, quase um tom pêssego aí, então a gente consegue ver que cai super bem para ela tá com um tecido também que contorna bem o corpo.
e ao mesmo tempo, quando a gente compara com outro tom, aqui no prata, a gente vê que tem mais definição. Tanto um vestido quanto o outro, a gente não fica olhando para o vestido, a gente consegue prestar atenção aí no rosto da Lupita. Então, é bem interessante, porque tanto nesse tom mais um pouco ouro, como nesse prata, a gente foca no rosto dela. No entanto, a gente consegue ver que o prata aqui da esquerda, ele ele define mais o rosto dela. A gente vê o contorno do rosto, a gente consegue ver o branco dos olhos, esse branco também aparece nos dentes dela. Então, ele é mais nítido quando a gente olha como um todo. A gente já não consegue ver muito bem o branco do olho quando ela está nessa outra imagem da esquerda. Então, a gente percebe aí que, no caso aí, não tem tanta definição. Então, vamos dar um zoom aqui e vamos ver essas duas imagens. Então, como eu falei aqui, a gente vê que a imagem da esquerda, ela fica super bem nesse dourado, ela dá esse tom, um tom um pouco mais de uma pele que puxa um pouco para esse calor, enquanto que o outro aqui, que tem, na verdade, esse prata com esses verdes, então tem bastante luz, tá puxando muito mais para uma prata pura, enquanto que aqui do outro lado esquerdo você não tem um tom que seria um dourado, bem aquele dourado amarelado. Mas a gente percebe que acaba aí, por causa dessa luz que ilumina muito, acaba refletindo muito no rosto dela, dá algumas áreas de luz, né, no rosto, essa imagem que ela está com prata, com esse verde, porque tem bastante pedra aí, tem a iluminação do local onde ela está. E mesmo que ela tivesse ao ar livre, tem o sol, então vai refletir bastante para o rosto dela, vai acabar interferindo. Mas mesmo assim, perceba como o rosto da Lupita, que ela está mais ou menos com a mesma maquiagem dos olhos, é um azul, um pouco esverdeado, mas perceba como o rosto dela fica muito mais definido com prata do que com aqui esse tom mais dourado. No entanto, os dois ficam super bem para ela, mas se ela tivesse que escolher um, a gente prestar atenção aqui, qual que define mais, qual que a gente acaba definindo mais o rosto dela, trazendo que a gente perceba mais o formato do nariz, dos olhos, do queixo, o contorno. A gente então ficaria aqui com o prata, mas ambos os dois ela consegue usar, ela não tem uma rejeição que ela não possa estar usando aí, no caso, esses tons mais dourados. E isso aconteceria com as mesmas joias. Ela pode estar usando um pouco ela pode estar usando prata, como ela pode estar fazendo essa mistura, usando um pouco de dourado também, e ela usa e carrega super bem, ela consegue usar. E em termos de batom, a gente consegue ver que aqui que está um pouco mais esse alaranjado, um pouco mais por esse calor, na verdade é um nude, mas tem esse pouco desse calor, o batom está muito mais, caiu muito melhor do que esse vermelho, talvez aqui por causa do contraste, mas o meu voto seria para o lado esquerdo em termos do batom. Acho que a maquiagem ficou muito mais elegante, muito mais sutil do que esse vermelho. Esse vermelho aqui, de repente, utilizar com um outro tom de roupa, não sei, mas ficou muito. Eu acabo vendo muito melhor essa outra imagem aqui que ela está com dourado. Olhando aqui já um outro look que ela está usando, se a gente comparar, aqui ela está usando um preto e aqui depois um marrom. Esse marrom, mesmo sendo frio, mas perceba como o marrom aqui, ele acaba, parece que é continuação da pele dela. Então, acaba aí não tendo muita definição. É como se o corpo, o vestido, fosse tudo a mesma coisa. Já não é o que a gente vê aqui nessa imagem da direita que ela está com da esquerda, que ela está com esse vestido preto, em que a gente consegue ver a definição do corpo dela. Então, o vestido é uma coisa, o corpo é outra, fica super bonito. Ela fica muito mais definida. A gente vê o próprio caimento da roupa que ela está usando. Ela é uma pessoa que ela não tem muito busto, então ela pode estar usando esse degote profundo, ficar super bem para ela e acaba também esculpindo mais o corpo
do que no caso aqui, que ela está, no caso do marrom, além de ser um marrom, parece a continuação da pele dela, como se fosse a parte de cima, como se fosse mais gladiador, acaba até fazendo com que os ombros dela fiquem até mais caído. Então, o formato, a estrutura, acaba definindo mais esse próprio corte do vestido, o caimento que vai seguir no corpo dela. E aqui até parece que ela, esteticamente olhando, parece que ela ficou mais magra, mais esguia, com esse corte de vestido e de roupa, do que o da direita, que ela está de marrom. Então, a gente percebe que o rosto dela, quando está com esse preto, acaba ficando também mais nítido, a gente consegue ver o contorno do rosto, enquanto que esse outro aqui, que ela está com marrom, da direita, a gente percebe aí que o rosto até fica um pouco maior, as bochechas dela também se sobressaem mais, ela fica com um queixo um pouco mais um certo ângulo, então dá a impressão que esse outro da esquerda, o rosto dela ficou muito mais com contorno, com definição dos lábios, do nariz, do que esse outro que ela está com marrom. A gente vai ver aqui agora em zoom e a gente consegue ver o quê? Isso é o que acontece aqui com muitas pessoas que às vezes têm essa característica, que parece que tem essa pele quente, mas coloca um determinado marrom e tudo, a pele dela, olhando de perto, parece que ela ficou com uns tons mais esverdeados, esse que ela está com esse marrom. Então, acaba dando essa reação. Isso é o que acontece quando a gente... Na verdade, o que a gente sempre faz é uma comparação. Então, quando tu aproxima uma cor da outra, por isso que a gente usa determinadas cores que acabam harmonizando. E aqui, no caso, o marrom vai deixar ela, não deixa não só amarelado, com um pouco uns tons mais esverdeado. Então, a gente já vê que ali, que ela está com esse preto, ela fica muito mais definida. A cor da pele também fica muito mais homogênea, aqui ela tem variações no da direita. Então, a gente percebe aí que o preto aqui, que ela acabou utilizando, cai muito mais em relação ao que a pele dela responde, fica muito mais definido. Essa é uma característica interessante para quem trabalha aí com as 12 cartelas, que não é o que eu acabo fazendo, o My Nature Color utiliza muito mais do que as 12 cartelas. Depois, além de a gente expande, que personaliza para a pessoa, mas para quem trabalha com as 12 cartelas, isso aqui seria uma característica de pessoas que seria, pode-se dizer, cairia naquela, um pouco daquele do inverno, não é um inverno profundo, é um inverno puro, né? Pessoas que têm essas características, que têm um inverno puro. Acontece isso quando usa determinados marrons, acaba fazendo essa reação, a pele parece ficar um tom mais esverdeado. Então, essa é uma característica interessante para quem aí tiver a característica de um inverno profundo e consegue usar muito bem o preto. Não é qualquer preto. Aqui é uma outra... a gente continua aqui nos neutros, então vamos para os brancos. O branco fica super bonito para ela, fica super elegante, dá esse contraste natural, a pele dela fica muito mais cor, muito mais definida, fica esse alto contraste que ela suporta super bem. E também o decote V, como o decote V deixa ela totalmente alongada. Então, a gente consegue ver como o branco é uma cor aí que a Lupita consegue, é um branco, pode-se dizer, aí puro, que ela carrega super bem. E aí, o que acontece quando a gente compara sozinho essa cor, e aí comparando com outra cor aqui, que é um outro vestido que ela usou em um outro momento, que é um vestido totalmente de pérolas. Até tem uma entrevista da Lupita que ela fala que esse vestido aí tem muitas pérolas, e são pérolas verdadeiras, que geralmente o que acontece? Os artistas, tem os estilistas que acabam criando roupas direcionadas para um evento, para um Grammy, para um Oscar, e que os artistas então vão utilizar esse vestido, é emprestado a roupa, é emprestado
para que a pessoa vai expor naquele evento, vai estar o nome do costureiro lá, do estilista, não só dele como as joias, que tem, geralmente elas usam diamantes, ouro, esmeraldas. Então, muitas pessoas aí acabam fazendo a sua propaganda tanto da parte dos estilistas quanto das lojas, né? Acaba durante esse evento que é super importante, que é visto por milhões de pessoas, sempre foi assim. Então, esse vestido aí foi de costureiro, que agora eu não lembro o nome aqui, eu vou deixar aqui na descrição. E ela falou que esse vestido aí foi uma das coisas que mais deu dor de cabeça para ela, porque ela tinha deixado, ela saiu, né, do hotel depois que ela usou no evento e simplesmente roubaram esse vestido do hotel. E aí, até no hotel, que as pessoas levam, né, para lavar, ela perguntou, e até seria estranho esse vestido totalmente de pérolas. Ela disse que levou uns 4 dias, 3, 4 dias, até que de repente alguém devolveu esse vestido, mas ele sumiu. Ou seja, que foi bem traumática a experiência com esse vestido. Mas voltando aqui, então o que a gente vê? Aqui ele é um branco, só que ele é um branco um pouco mais quente. Pode ver que esse branco da esquerda é um branco mais frio, fica super bem para ela, como ela fica, a pele dela sobressai, é como se dá esse contraste e acaba também fazendo com que a pele sobressaia mais ainda. Quando a gente vê aqui, vai um branco um pouco mais para o calor, um pouco mais para o bege, as pérolas, aquelas pérolas, elas não são tão brancas, é uma pérola um pouco mais quente. Perceba como aí ela também aqui nessa imagem da direita, ela já não tem aquela definição do rosto como da imagem da esquerda. A gente não consegue ver os olhos dela como a gente vê na esquerda, a gente consegue até ver o branco bem definido, ver a boca dela, apesar de ela estar com essa boca escura. Então é como se todo o rosto dela, aqui no da direita, ele ficasse uma coisa só. E a gente não consegue definir muito, dar muita definição, não só do corpo, como do rosto. Então, a gente vai ver aqui agora, nessa imagem, a gente consegue ver, por exemplo, que realmente a pele dela fica super bem, ela fica um pouco mais de calor aqui na pele, do vestido que ela está totalmente de pérolas, enquanto que aqui ela vai um pouco mais para o fio. Mas vê como esse branco não vai deixar acinzentado, não deixa verde, fica uma cor natural dela que sobressai, a cor fica muito mais intensa, fica bem definida, fica linda essa cor, esse contraste aqui que ela acaba usando. Eu gosto mais do batom, em vez de batom violeta, eu gostei mais do batom aqui da direita, tem um pouco mais de calor, fica super bem para ela. Ela pode estar usando, sim, é uma questão de gosto, eu acho muito mais bonito, elegante para ela, dar um pouco desse calor nesse batom aqui que ela está no vestido de pérolas. Mas veja que a gente não olha só a pele, a gente olha o conjunto todo. Então, a gente consegue ver que o rosto dela fica mais definido nesse da esquerda, enquanto que o da direita aqui é interessante, quando ela usa uma cor mais quente, é como se o queixo, a região do queixo ficasse um pouco mais com certo ângulo, e as maçãs também, né, acabam até salientando mais. É como se o rosto dela aumentasse um pouco, né, de mudasse um pouco da estrutura, mas nada assim que ela continua linda do jeito do outro. A gente está só fazendo aqui uma análise qual dos dois seria os ganhadores. Ela poderia estar usando qualquer um dos dois, mas o que mais destaca ela, o que mais traz atitude e personalidade, deixa uma pessoa com uma certa imponência aqui, seria isso, que ela está totalmente branco. Esse outro aqui, além de ser pérola, algo mais delicado, algo, apesar de ter esse degote, mas veja como ela fica mais menina nesse da direita, enquanto que esse da esquerda dá um ar mais imponente. Essa é uma leitura aqui que eu estou fazendo aqui da Lupita, mas ambos ficam lindíssimos. Aqui a gente vai continuar nos neutros, a gente vai ver que
Não existe somente um tipo de preto. O preto, ele tem variações, vai depender, o preto depende muito do tecido, depende muito da pigmentação nesse tecido, como é que reage. Então pode ser um preto mais fosco, um preto mais intenso, com mais brilho. Tem variações de preto, tanto é que em todas as estações, tem algumas pessoas podem estar usando, principalmente no que seria aqueles outonos profundos, não chega a ser um preto com tanta saturação, mas tem um tipo de preto para cada. Vai cair aí nos acinzentados também. Mas a gente consegue ver aqui o quê? Que quando ela usa somente o preto, sem muita informação, a Lupita ela pede mais cor. Então, vê que nessa imagem aqui da direita, que ela está só com preto, continua linda aqui, mas ela é apenas mais uma. Ela não se destaca em nada, super elegante, marca bem o corpo dela, mas perceba aqui como esse outro vestido aqui acabou dando afinou essa cintura, esse degote V fica super bem para ela. Ela fica lindíssima, é uma característica aí que ela pode estar usando, esse degote profundo, é algo que deixa ela também mais, uma pessoa mais alta, mais alongada, mostra mais pele, fica super bonito para ela. E a gente percebe aqui que essa prata, esse brilho, ela precisa desse brilho, dessa que traz essa luminosidade, essa intensidade, é algo característico, provavelmente uma das primeiras características da Lupita. A intensidade é super importante para ela. A gente percebe como a intensidade traz vida para ela, define ela, traz presença, traz atitude. Tanto que esse preto aqui só tem uma cor, então se ela botasse mais algum acessório, mais alguma cor aqui, algo que tivesse mais brilho, com certeza ela iria aparecer mais. Então, se tivesse que escolher aqui entre os dois, aqui o da esquerda, ele está muito mais trazendo uma mulher com determinação. E que a gente vê aqui na imagem que o preto aqui, no da direita, quando a gente faz esse zoom aqui, ele deixa ela comum, falta alguma coisa, não traz muita. Não varia muito do que. Apenas mais um preto. Não tem muita. Como aqui no da direita, veja como aquilo que eu falei, veja como esse brilho, como essa prata, esse contraste também aqui que ela acaba fazendo com a pele dela, com esse escuro, com um pouco do claro. Aqui provavelmente a sombra desse olho que botou esse azul, vê como é um cintilante, como ela consegue usar o brilho. O brilho está presente na Lupita, ela consegue usar muito bem. Já vi em outras imagens aí que ela utiliza super bem os brilhos, as cores potentes. Então lembra muito aquela imagem que até eu falei que a gente consegue relacionar ela com a noite, com aquele céu estrelado, mesmo sendo a noite aquela coisa de energia. Então esse vestido aqui traz mais energia, traz mais atitude, traz mais glamour, traz mais característica da Lupita. A Lupita tem uma característica interessante. Ela se define como uma pessoa elegante, e realmente ela fica super elegante com as roupas que ela coloca. Qualquer uma dessas que a gente vai ver, a gente percebe que a maioria delas, só algumas lá no início, mas a maioria delas ela fica super elegante, não precisa de muita informação, apesar de ter o brilho e tudo, ela fica super bonita. E ela gosta dessa coisa da brincadeira, ela gosta dessa coisa de jogar com as cores, ela gosta de cor, então ela tem essa coisa da energia, né? Que é bem uma característica que a gente está vendo aqui, que ela é uma pessoa que ela precisa de brilho, que ela precisa de luz. Então, ela não é uma pessoa que é o do escuro, do profundo, daquela coisa mais retirada, daquela coisa mais para si. Ela é, ao mesmo tempo, que ela tem essa característica da profundidade, do escuro, mas ela tem o brilho também. Então, ela é uma pessoa aí que ela também gosta de fazer outras coisas, provavelmente, gosta dessa coisa da alegria, da brincadeira. Tanto é que ela diz que ela se veste
ela se veste mais como uma diversão. Porque ela é da Nigéria, né, da África, e da onde ela vinha, do local que também a maioria das pessoas é muito pobre, tudo, ela praticamente só usava uniforme, e só no final de semana que se escolhia uma roupa, porque provavelmente para algum evento importante, geralmente o pessoal é para ir para a igreja, né, para alguma coisa mais familiar, alguma coisa de uma importância que eles utilizam, então você vai usar a melhor roupa. Então era muito esperado chegar ao final de semana, falou que até separava aquela roupa um dia antes para que ela pudesse usar naquele evento mais importante que tinha. E aí, muitas coisas ela não conseguia utilizar, ou porque não tinha, e não ia poder. Então, ela falou que quando ela chegou nos Estados Unidos, acho que ela tinha os seus 16 anos, as primeiras coisas que ela adquiriu foi ferro de passar, foi essas coisas assim, porque ela não tinha esse contato, não tinha. E ela achou muito divertido isso, poder escolher, poder decidir. Então, ela gosta de usar as roupas aí. Então, veja como entra a personalidade também, não é só as características das cores, aí já entra um pouco do estilo, da personalidade. Ela gosta daí de usar de uma forma divertida. A roupa tem que ser divertida para ela também. Então, a gente vai ver aí que depois na evolução, tem muitas roupas dela aí que são bem de uma pessoa de atitude, não é uma pessoa muito, não é uma pessoa séria, uma pessoa muito clássica, não usaria as coisas que a Lupita usa. Então, é uma coisa que vem da personalidade dela. Ela tem essa característica de poder usar. A gente está vendo aqui saturação, intensidade, brilho, cor, mas também a pessoa tem que ter essa atitude, tem que ter essa vontade de querer fazer esse tipo aí de brincadeiras, de estilo. Tem que ter esse estilo para poder usar. A pessoa tem que poder bancar esse tipo de vestimenta. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui são dois exemplos, a gente vê como são pretos. Só que veja como só o preto é como se falta alguma coisa. Mesmo que tenha esse contraste entre a saia e o preto, mas ficou muito memerizante, ficou muito sem graça, muito comum. Então, trazer um pouco de brilho, só esses botões também que são prata, veja como já traz uma outra característica, uma outra atitude, como aqui ela já fica uma outra mulher diferente dessa imagem da direita. Então, o brilho, a saturação para ela é super importante. A gente vê aqui nessa imagem, veja como o brilho aqui traz muito mais definição, traz muito mais postura para a Lupita, né, do que apenas o preto. Aí ou ela botaria mais cor, ou ela botaria, então, o brilho, que é o que ela está usando aqui nessa imagem da esquerda. Também o batom, gosto mais desse batom mais frio aqui, meio rosado. Acho muito mais elegante, muito mais bonito do que esse vermelho aqui. Ela pode estar usando sim batom vermelho, mas não de repente está usando aí com preto, que é uma coisa que eu percebi. Então, aquele que também talvez usar um pouco do calor, um pouco do dourado também, que é outro batom mais nude que ela já usou, fica super bem para ela. Aqui a gente percebe que são dois amarelos, são frios, mas veja como esse amarelo mais puro, mais intenso. Isso é bem característica de pessoas, para quem tiver aí na cartela, principalmente do inverno, ou da primavera pura, ou inverno puro, são cores puras aí. Diferente dessa outra imagem aqui, que já deixa ela, drenou ela, tirou a cor dela, veja como ela tem definição do rosto, como a pele dela, esse contraste aí da cor pura com a pele dela, deixa a pele dela muito mais, aparece muito mais, destaca muito mais, enquanto que essa outra aqui é como se drenasse, tirasse toda a energia dela. O estilo do vestido também ficou muito infantilizado com esses desenhos. Aqui também são outras roupas que ela utiliza, ela participou do comics, né, de vários filmes aí, o próprio Pantera Negra, então ela lembra aquilo que eu falei, ela gosta de brincar com as roupas, então ela não vai seguir necessariamente apenas as cores que lhe cai bem, mas ela gosta de fazer essas variações, até que ela tá com a bolsa que é um abacaxi ali na mão, tem vários bonequinhos, mas veja como acabou aí drenando ela, todas essas informações, porque a Lupita ela tem
esse rosto delicado, ela tem esse rosto de menina. Então, se colocar uma roupa mais de menina ainda, porque infantiliza mais ainda, então não deixa ela com essa característica de mulher, de atitude, que seja da esquerda. Mas vejo que são duas imagens diferentes, tudo bem, não representa a característica, não acentua essa característica física dela, que ela precisa de uma saturação, que ela precisa de cor, ela precisa. Mas ela consegue usar mesmo esse outro, porque é uma coisa é algo de estilo. A pessoa pode saber que fica bem em tal cor, mas ela não está querendo usar só aquela cor intensa, ela não está querendo ser só mulherão, por exemplo. Enfim, então vai muito da escolha da pessoa. O que a pessoa quer como imagem, o que ela quer representar naquele dia, naquele momento, naquele evento. Ela pode entender, sim, quais são suas cores que melhor me beneficiam, e pode querer fazer essa brincadeira. E lembrando que aqui ela é uma mulher que é uma pessoa pública, que ela tem dinheiro, ela tem vários estilistas, então ela tem muita coisa à disposição. Se você é uma pessoa aí que não tem muita condição financeira, de ficar variando de muita roupa, ah, desperdiçar também é um desperdício, ter vários tipos, porque uma coisa pode não combinar com outra. E veja que aqui, aquilo que eu falei, muito das roupas depois são devolvidas, nem ficam com elas, com os artistas, é só para aquele evento, é só para aquele momento. Então, ela é uma pessoa pública, ela pode estar fazendo essas variações, ela tem essa característica, ela também pode, porque até é um desperdício a gente comprar uma roupa e não usar nunca mais. O legal é pegar a sua roupa e que dentro do seu guarda-roupa você tenha roupas que combinem entre si. Mas aqui a gente está fazendo essa leitura aqui da Lupita, a gente conseguiu ver que aqui, ó, nessa imagem, perceba como o rosto dela afinou com esse amarelo intenso, como dá definição, como esse calor, né? O calor que ela pode estar usando é um verde um pouco mais para o frio, mas dá um pouco, porque tem um amarelo, então dá um pouco aí do calor, é um amarelo frio, que pode se estar usando pessoas do inverno, pessoas da primavera, consegue usar esse amarelo. Esse outro amarelo aqui, veja como para ela que tem essa pele de profundidade, aí veja como a tela perde um pouco da característica da cor dela, realmente drena ela, mas ela tá linda nos dois, eu acho a Lupita muito bonita, e ela tem esse ar, esse jeito, mesmo de um lado, do outro, essa coisa doce, angelical. Então, se ela colocar ela já tem esse aspecto, ela já tem essa característica física. Então, se ela usar algo que é muito, que eu falei, muito infantilizado, muito menina, ela vai ficar mais menina ainda, mas ela consegue aí exportar muito bem os dois. Novamente, agora a gente está vendo um outro frio, bem frio, um azul impactante, um azul com saturação, tá no sapato também. Aí vejo também como aqui também traz definição. Isso aqui já é um verde um pouco mais água, aqui é um tom mais médio. E olha como realmente ela ela fica uma coisa só, o rosto dela. A gente não vê muita definição de olho, boca, né, na imagem da direita. Já na esquerda a gente consegue ver essa definição mesmo olhando de longe. Vamos ver como é que fica de perto. Então a gente vê aqui de perto que dá esse tom de novo aqui, tem um pouquinho que as pessoas de cartelas mais com um pouco de calor conseguem usar esse verde meio água. Então veja como acaba não favorecendo, como favorece esse azul profundo, esse azul. Ficou super bem esse contraste. Novamente, ela está vestida aqui para algum evento e ela consegue carregar super bem essas cores, essa saturação. Tanto é que ela é muito requisitada para várias capas de revistas, utilizam ela só para maquiagem, só para fotos. Muitas vezes aí não querendo que a pessoa apareça, mas que a roupa apareça, que faça esse contraste. A intenção também da imagem vai depender muito. Ela consegue fazer fotos lindíssimas, porque ela tem essa característica dela conseguir usar aí cores com bastante saturação. Aqui já são um frio e um calor, tem um pouco mais de profundidade, mas mesmo assim a gente percebe que o laranja, esse laranja aqui tem uma profundidade, mas ele é um pouco mais quente, a gente vê que uma pele dela fica um tom um pouco mais verde, traz esse verde aqui, isso acontece muito, que nem eu falei, para pessoas que são muito com características daí, que quem trabalha com a cartela de inverno
no inverno, se a pessoa coloca coisa muito quente, ela pode fazer com que essa pigmentação, que na verdade todos nós temos todos os tipos de pigmentos na nossa pele, só que dependendo do que tiver próximo de nós, a gente vai ter na hora que você estiver usando, você vai ter uma reação, é por comparação. Então, é o que a gente está vendo aqui, é a mesma Lupita, pode ter alguma variação aí da luz, mas a gente já viu que as cores, quando tem muito calor, dependendo do certo calor aí, faz com que ela aí tenha essa pele aí um pouco mais, traga para um tom mais esverdeado. A gente consegue ver aqui o que, então, vamos ver agora em zoom o que acontece. Então, aquilo que eu falei, veja como o laranja aqui deixa ela com esse tom esverdeado. Ali traz esse azul, um azul não tão intenso. Aqui o que estava sentindo falta nesse azul é que trazer um pouco mais de saturação. Ele é um azul um pouco menos intenso, então já dá um pouco de uma amenizada, mas mesmo assim define bastante o corpo dela, dá um tom. Se tivesse um pouco mais de saturação, já ficaria bem melhor esse azul. Entre os dois aqui, aí não tem muita. Acho que o que fica um fica um pouco, sim, traz um pouco do calor, mas tem um tom mais esverdeado, o outro deixa um pouco por causa da variação, que não é. Tira um pouco da intensidade dela. Então aí tem dois aí que eles ficam brigando entre si, mas ela consegue fazer essas brincadeiras com as roupas aqui só para a gente ver como é que está reagindo no caso dela com essa característica. Então as duas aqui ficam mais ou menos. Aqui a gente consegue ver nessa imagem da esquerda a Lupita com esse azul que traz essa profundidade, essa saturação, esse azul saturado na pele dela fica lindíssimo. Veja como define bem a cor da pele, como traz a Lupita, o rosto dela aparece primeiro, rosto bem desenhado, o contorno do queixo, o nariz, a gente vê até mesmo de longe os olhos dela, a gente consegue ver esse contraste aí desse azul com esse amarelo, como ela fica lindíssima. E perceba como a gente não fica olhando para a roupa, a gente traz o foco para os olhos, para o rosto dela, acaba trazendo. Aqui que ela tá com um pouco desse laranja, é um laranja um pouco mais queimado, também tem uma profundidade, e ela consegue usar super bem, mas o que fica mais, que traz mais ela, porque aqui é como se ela acaba, nesse laranja, perceba como, é como se ela e o vestido fosse a mesma coisa, como se não tivesse variação, Lupita vestido, a gente já vê aqui no da esquerda, a gente consegue distinguir vestido, consegue distinguir corpo, consegue distinguir Lupita, mas no da direita não. Então, perceba como o da esquerda dá muito mais definição, traz muito mais a Lupita, traz muito mais presença do que o da direita. E ela fica muito mais. Ela impõe mais com esse que tá o azul, com esse amarelo frio aí, bem de característica de cartelas de inverno, de primavera. Então, a gente consegue ver aqui nessas imagens como a Lupita fica lindíssima com esse azul. Uma das cores. O azul é o coringa para ela, esse azul, com essa saturação, com esse brilho. Ela aparece bem, ela não precisa nem de muita maquiagem. Gostei bastante desse batom que ela está usando aqui junto com o laranja, ficou super bonito. Mas ainda meu voto vai para o azul e por esse amarelo aqui da roupa. Indo para a família dos vermelhos, o que acontece aqui? Bom, ela é uma pessoa que ela precisa precisa não, ela tem esse brilho, ela tem essa coisa das cores puras. Cores puras fazem parte da Lupita. Então ela consegue usar as cores com intensidade, com brilho, as cores sem mistura. Então, provavelmente a primeira característica dela é a saturação. E aí, então, por isso que ela fica super bonita, ela consegue carregar bem essas cores bem puras.
Aqui, quando é um vermelho, mas é um vermelho com uma profundidade, e não é porque ele é profundo, ele não tem a saturação, que é o essencial para ela, que a gente consegue ver aqui nesse vermelho da direita, tá sem aqui nesse da esquerda. E acaba até deixando ela com um tom. Veja como a pele dela fica um tom verde, ficou essa profundidade, fechou, tirou esse brilho, tirou essa característica dela que acaba, se ela bota algo que tem uma cor pura, que tem brilho, como traz como traz presença para ela, como traz as cores da pele dela, como deixa mais vivo, como deixa mais vibrante. Então é uma energia que tem a ver com a energia das cores puras, vibrantes, tem a ver com essa energia aí da Lupita, provavelmente que ela falou que ela gosta muito dessa coisa de brincadeira, né, gosta de cores, então tem tudo a ver com as características dela. Enquanto que essa cor aqui, que acabou indo para um vermelho, um sangue mais escuro aqui, não favoreceu ela. A gente vê aqui nessa imagem como que acabou aí o rosto dela, como ficou sem cor, ficou sem definição. Veja como o nariz dela fica mais desenhadinho nessa imagem, que ela está com vermelho, os olhos, os dentes. Aqui a gente nem consegue ver nessa outra da esquerda aqui, fica tudo uma coisa só. O rosto dela ficou menos definido, ficou maior, ficou mais largo. Aqui ela ficou com um rosto muito mais desenhado, muito mais esculpido. Esse que ela está com vermelho, um vermelho vivo, vermelho ah, de cor que não foi alterada, como esse outro vermelho aqui que já foi alterado com essa profundidade, já mexeu na saturação, né? Para dar essa profundidade, já fez alguma mudança. Novamente, aqui a gente tem duas cores da mesma família, mas perceba como mexeu em uma das características aqui da dimensão da cor. Mexeu no quê? Novamente na intensidade. Esse verde da esquerda tem muito mais intensidade, tem muito mais brilho. Eles parecem no mesmo tom, mas perceba como esse outro verde é um pouco mais claro, então já tirou um pouco dessa saturação. A pele dela já perdeu já perdeu definição, o rosto dela também. Deixa uma pele com um tom, um acinzentado, nesse da direita, não favorece tanto como esse da esquerda. Os olhos, a gente não percebe o branco dos olhos dela nesse vestido verde, a gente não percebe, a gente já percebe no da esquerda, a gente já consegue ver o branco, já consegue ver o branco do dente, o branco dos olhos. Ela fica muito mais definida com essas cores puras. Então, é um verde um pouco mais puro, um verde um pouco mais intenso, também favorece muito mais ela, que a gente vê aqui nessa imagem. Então, olha só, apesar que pode ter uma iluminação diferente, pode ser que uma foto tenha tirado mais à noite, vamos até voltar aqui. Parece ter uma ter mais luz, e essa outra parece um pouco mais dentro de um ambiente, mas mesmo assim a gente consegue ver que tem uma diferença aí de Lupita quando ela usa uma cor mais pura, com uma cor. E outra coisa, esse vestido aqui, quando a gente olha, perceba, o vestido da direita, ele é muito fadinha, muito uma coisa muito menina, deixa ela mais menina ainda, que ela tem essa característica, né, desse rosto delicado, como eu já falei, desse rosto de menina. Então, esse outro vestido da esquerda impõe mais ela, um vestido que já tem um corte de ajuste no corpo, do que esse outro que é esvoaçante, é um vestido mais angelical, que tem essas flores. Então é tudo muito mais romântico, tudo mais menininha, né? Que acaba aí trazendo. Veja como ela parece que ela tem uns 13 anos, essa imagem. Pode dar até menos idade. Ela ficou bem menininha, né? Nessa imagem aqui da direita. Ela é muito bonitinha, uma graça, né? Enquanto que a outra imagem que ela está com verde já transformou ela, já dá uma outra atitude. Então, aqui é uma leitura que eu estou fazendo, não só da cor, como o tecido, o caimento, o que tem nessa roupa. Aqui já é um corte mais reto, linhas mais angulares, a gente consegue ver aqui, já é algo que segue o corpo, que dá a definição de uma mulher, enquanto que esse outro, mesmo tendo decote, mas ele é bem menino, ele é mais fluido, ele é um pouco mais largo, as próprias mangas, as flores, tudo isso vai dar esse ar mais menininha.
e vai deixar ela com esse aspecto. Parece até que ela é bem. Parece que uma irmã da outra. Ficou bem interessante, mas ela tá linda nos dois. São leituras diferentes. Em termos de cor, acaba favorecendo a cor saturada, a cor pura, acaba favorecendo bastante ela. A gente vai ver aqui agora a Lupita, uma característica que até eu falei bastante aqui, que a gente consegue ver nessa imagem preto e branco, essas duas imagens, a gente vê como ela tem uma coisa que vem junto com essa coisa dela poder estar usando essas cores saturadas. Ela tem um alto contraste, apesar de não ter muita diferença entre pele, cabelo e olhos, sobrancelha, mas ela tem os olhos, os olhos dela sobressaem muito, e quando ela sorri, os dentes também. Então ela tem essa coisa, o alto contraste para ela consegue estar usando. A gente vai ver aqui como é que seria o contraste. Perceba na imagem da direita que você tem um contraste médio. É um cinza com preto e acaba também drenando ela, fazendo com que a pele fique um tom mais verde. Já nesse outro que tem, é porque é um preto, aí já é um tecido, tem um pouco do veludo em cima, um pouco mais acetinado, então você tem um contraste dos pretos também, você tem um dourado. Então perceba como são pretos, mas acompanhado do brilho, acompanhado do contraste, vamos ver aqui nessa imagem dela aqui de perto, como já traz mais definição para o Lupita, apesar dos dourados aqui trazerem um pouco mais de calor, esse outro é mais prata, mas já trouxe mais definição. O rosto aqui, que ela está com prata, ficou menos definido, mais achatado, enquanto que o outro que deu esse contraste, que trouxe essa diferença, ou o próprio preto, que ele é muito mais saturado, muito mais intenso, também traz essa definição de rosto para a Lupita. Apesar dela ficar bem, por causa desse dourado, ela ficou com um tom mais alaranjado. E nesse outro, perceba como esse parece um branco meio, não é um branco, e aí tem uma acinzentada, deixa ela um pouco mais esverdeada. Em termos de estampas, o que acontece? Ela consegue usar cores, consegue usar alto contraste, mas usar muita cor ao mesmo tempo não dá muito certo. A gente começa a olhar só para a roupa. E no caso eu botei essas duas imagens aqui, porque no caso da imagem da esquerda, não tem muita variação, tem um contraste médio, mas porque tem mais de uma cor aí ao mesmo tempo, favoreceu mais do que essa outra, que você tem um pouco mais de contraste, mas você tem muita cor, tem muita informação. Então você fica meio perdido e também perde o foco do rosto da Lupita. A gente vai ver aqui. Perceba como a outra que acaba tem um contraste, mas é um contraste médio, tudo, mas como tem mais de uma cor, e essas cores acabam ficando na mesma, não se definindo muito, elas não aparecem tanto aí, não são duas cores como a gente consegue ver aqui nessa imagem da direita, tem muita cor ao mesmo tempo. Ela consegue usar, mas muita cor diferente ao mesmo tempo já não vai favorecer ela, também deixou ela com um ar mais acinzentado, já deu menos definição. Então ela não pode estar usando mais de uma cor diferente, principalmente várias cores, a gente vai ver aqui. Por exemplo, nessa imagem, tem um contraste, mas o que acontece? Seria mais uma pessoa da primavera que está usando essa imagem da direita. Só consegue prestar atenção na roupa, no sapato. A Lupita desapareceu, ela sumiu, você não presta atenção na Lupita. Mesmo os olhos pintados ali em cima e a boca, acabou aí o tipo do vestido com esse babado também, com esse laço aqui, muito menina, as cores não combinaram, enfim, não trouxe aquela mulher Lupita e a própria risca, como é larga também, e tem o branco, então deu volume para ela acabou até parecendo que ela ganhou uns quilos aí, isso é por causa da roupa. Isso é só uma observação para que a gente entenda que tudo está comunicando, não só a cor, o corte, e também quais são as texturas do tecido,
o próprio estampa que tem, então aí já tem riscas largas, clara, o branco é bem largo, então vai ampliar mais ainda, e ela é magrinha, ela é magérrima, então imagina se a gente, né, que já tem um pouco mais de corpo, tem um pouco mais de cadeira, vai ampliar mais ainda, e o branco faz isso, o claro faz isso, ele amplia mais ainda, então vai ampliar muito, e foi o que aconteceu, ela ficou até maior, parece que ela tem mais cadeira, o busto aí aumentou, mas não dá para dizer que tem muito, mas parece que ela está com mais peso, comparada com essa imagem da esquerda, que tem essa profundidade e está dentro dos escuros. Tem uma variação aqui de média para baixo, mas o corte do vestido, o jeans, aqui tudo já favoreceu mais ela. Vamos ver aqui de perto a diferença. Então veja como a imagem da direita realmente deixou ela com o rosto maior, porque ela está usando também branco nos olhos, então fica só essa área, e mais branco na boca. E aí deixou esse ângulo, veja como ela ficou completamente outra Lupita. Não ficou com aquele ar angelical, ficou como a gente vê aqui nessa outra imagem que já trouxe mais, já desenhou mais o rosto dela, a gente já enxerga mais a Lupita aqui. Essa aqui ficou bem diferente. E veja como um pouco desse escuro, porque esse claro ele aumentou, ele ampliou, então deixou ela com mais essa área, né? Que ela já fica mais magra, mais da esquerda, já acaba definindo mais o corpo. Aí dá um pouco desse contraste. O contraste aí não tem muito contraste, mas acabou ajudando mais esse vestido da esquerda. Deixou ela mais bonita. Aqui acontece duas coisas. Não são as melhores cores para ela, mas ela pode estar usando. Aqui acontece de novo. Você tem estampas, uma muito claro e tem um certo desenho com algumas cores, um contraste médio, mas tem algumas cores ali. Então, de novo, a gente perde o foco. Nesse da direita, você perde o foco da Lupita. Você não olha para o rosto para ela primeiro, você olha primeiro para a roupa, principalmente para o desenho da roupa com esse branco. Branco, ele amplia e ele traz também essa tensão. O branco chama, né? Traz essa tensão. Aqui na imagem da esquerda, já você tem profundidade, já é escuro uma cor, que as pessoas do outono podem estar aí usando. Então, também não são cores que vão favorecer no sentido que ela não vai aparecer, em nenhuma das duas ela é destaque. Uma acaba aí, a roupa acaba aparecendo antes da Lupita, que é o branco, é a primeira coisa que chama atenção é a roupa dela, a gente não consegue tirar os olhos da roupa, quase a gente não presta atenção para os olhos, olha um pouquinho, porque os dentes dela são bem claros, veja que ela consegue usar super bem o branco, mas aí tem muita informação clara, o contraste está errado, tem muito mais branco. Se fosse ao contrário, escuro com claro, a gente vai ver que fica melhor. E essa outra aqui apagou a Lupita também, apesar dela conseguir usar escuro, mas é uma cor mais quente, então acabou também deixando ela uma roupa apareceu, a outra acabou fazendo com que a Lupita também desaparecesse, porque aí ela não tem destaque nenhum com essas cores, mas ela consegue estar usando. A Lupita usando cores aqui, veja como esse casaco vermelho que ela combina, é uma coisa mais para fashionista mesmo, que queira usar, é algo que a pessoa realmente tem que ter atitude para usar essa roupa. A gente presta atenção na roupa dela, mas veja como o conjunto todo aí do da esquerda, com esse vermelho, com esse saturado, fica super bem. Aqui ela está usando os quentes na direita, e perceba como a cor que é um pouco mais saturada, vermelha, um pouco mais tem essa pegada aí do frio, acabou aí destacando mais do que essa outra da direita. Aqui acontece uma coisa bem interessante. Além de ser quente, que não é os laranjas, não são os que mais favorecem ela colocou um casaco aí que é um casaco opaco, um tom verde, pessoas mais do outono, um outono suave, poderia ser assim dizer. Pessoas têm esse tipo de cartela, que consegue estar usando esse casaco, porque ele é muito. Ele não tem saturação nenhuma, é uma cor também que não favorece. Veja como ela ganhou peso também aqui, ampliou, ela ficou até maior. Então parece que ela está mais magra no da esquerda do que no da direita. O rosto dela também ficou totalmente. A gente não reconhece que é a Lupita. Bem interessante.
Aqui é interessante, tem um alto contraste, mas tem muito branco. A gente tem que abrir e fechar os olhos. Esse tipo de roupa não é uma roupa que dá para todo mundo. Mas lembra que a Lupita ela gosta de fazer essas brincadeiras, ela gosta de divertir com a roupa, e depende muito do evento, da ocasião, ela bota. E ela veste super bem. Mas veja como a gente só olha para a roupa. Olha para a roupa e depois olha para o brinco. Olha para o brinco, olha para a roupa, mas não presta atenção no rosto da Lupita. Então é uma cor que chamou muito, a gente até pisca várias vezes. Ela precisa aí estar jogando, quebrando um pouco, como ela fez aqui nesse outro estilo que ela usou, tem essa regata, mas ela veja como ela jogou mais os escuros e aí esse preto que lembra um pouco um vinil, um couro com essa coisa de ter esse brilho, essa saturação, fica super bem para ela. Veja como ela veste super bem. Então, brilho para Lupita, a saturação é super importante. E a gente viu aqui, então, é uma outra que ela pode estar usando, mas aí já tem um contraste, mas não tem aquele brilho como a gente vê isso também, mas ela consegue estar usando. Então, se ela utilizar não tanto como esse da direita, ela também consegue usar, fica muito melhor, define mais o rosto dela, qualquer um desses looks aqui, ao invés desses dois, ao invés desse outro, que tem muito branco, então ela precisa de usar mais informações escuras em maior proporção e as claras em menor, na hora de usar o contraste, que para ela fica bem, é a característica dela. Então, perceba que também que ela usou aqui nesse vestido da direita, que acaba, a gente presta atenção só no vestido, e chega até dos olhos. É bem interessante essa ilusão de ótica. Mas perceba como tem muito mais branco do que preto. Então tem muito mais claro do que o escuro. E para ela acaba tirando o foco dela quando ela fizer isso. Ela tem que usar mais quantidade do escuro e menos do claro. Ao contrário. Aqui são dois exemplos diferentes. Os verdes limão que ela consegue usar. Aí fez uma foto para uma revista, né? E veja como aqui tem um pouco mais de brilho, mas esse aqui um pouco mais forte, um pouco mais potente, esse azul, esse laranja consegue usar também super bem. A gente consegue ver que ela consegue fazer essas combinações de usar o azul, o amarelo, em diferentes estilos, e acaba aí transmitindo mensagens diferentes. Aqui, novamente, a gente tem muita cor, contraste médio para baixo e olha aquilo que eu falei, tem muito mais branco do que o escuro. Então, são várias coisas aí que a gente perde a Lupita de foco. Né? Acaba, aí não perde tanto, mas acaba não colocando ela como ela fica não fica com muita graça, não fica imponente, não fica com atitude. Ficou bem menina aqui, bem infantil, ela parece uma menina, né? Parece uma adolescente. E a gente vai ver então que se ela trouxer um pouco mais de cor, um pouco mais, ainda não é o ideal, porque tem bastante branco, mas aí ela botou o acessório, botou os óculos, então trouxe um pouco do foco para cima. Mas perceba como já quando entra a saturação, quando entra essa cor pura, como traz a Lupita volta. E aí ela acabou usando aí, então, por exemplo, aí ficou muito bem, que ela joga de novo a cor pura, puríssimo amarelo. Aí trouxe mais o foco para ela, a gente consegue agora prestar atenção no rosto. Então perceba a evolução aqui, achei bem interessante. Quando essa característica dela é super importante, o contraste e a saturação, a intensidade da Lupita são características importantíssimas para ela, que ela quando ela fica em evidência, quando ela usa essas características. Que é o que a gente vê aqui nesse vestido. Esse amarelo aqui deixa ela muito menina, deixa ela sem graça. Até parece que ela tá com a postura dela também parece que ela tá bem menina aqui, bem. Enquanto ela já bota uma cor, bota um brilho aqui nesse outro da esquerda, ela já traz a Lupita, ela já fica com outra postura. E o rosto dela muda completamente. Quando ela traz o brilho, a saturação, as cores certas, o rosto afina, da definição, a gente vê os olhos, enquanto que quando ela usa totalmente fora, o rosto fica mais cheio,
fica sem definição. Novamente, aqui são cores frias, mas são cores sem contraste nenhum. Aqui tem uma certa profundidade, tudo, mas veja como a profundidade também tem um contraste, mas ainda melhor do que umas cores mais, quando usa cores muito suavizada, cores que vai indo para o pastel, que vai indo para o claro, que seriam para pessoas mais de uma primavera mais suave, ou de um verão, aquele verão que o pessoal fala, um verão também um pouco mais suavizado, um verão sem muita. Um pouco mais sutil, não tão clarinho, mas também o verão consegue estar usando essas outras cores aqui da direita. No caso aqui, ela traz um pouco de vida para ela, ainda não é o ideal. Se tivesse um pouco mais de saturação, brilho, já seria até melhor, mas ela consegue ter mais definição nessa outra imagem aqui. Novamente, veja como, apesar de ter muita informação, isso é para o Pantera Negra, de acordo com o filme, né? Mas veja como ela consegue usar. Ela consegue usar bastante brilho, bastante saturação, esse violeta acaba fazendo com que ela fica muito linda usando esse violeta, para ela fica super bem. E aí veja como essa coisa sem brilho, sem saturação, claro, contraste baixo para médio aqui, médio para baixo, tudo isso acabou com ela, deixou ela com uma pele esverdeada, deixou ela sem cor, deixou ela muito sem graça. Então aqui os outros dois looks que ela tá, assim, um diferente do outro, aqui ela usou a cor bem análoga aqui do pink, do vermelho, ela tá usando aqui, fica super bem para elas, ela fica em evidência. E aqui mesmo com esse amarelo aqui, que não é qualquer um que consegue usar, ela consegue usar e ainda coloca essa bolsa aqui para dar um destaque, fica super bem para ela. A gente está vendo mais, ok, a gente está vendo mais as roupas e tudo, mas ela consegue bancar essas roupas, mesmo que a gente não veja muito, o rosto dela tá de óculos e tudo, depende, mas ela consegue. Então ela usa muito esse tipo, as revistas, as agências gostam muito porque ela tem essa característica que ela consegue usar e dar destaque para as roupas também. Ela traz a presença, ela tem uma atitude, ela tem uma postura, tem uma elegância. Ela fica super bonita nessas cores, então ela é muito requisitada, é uma das modelos aí super fotografada, modelo não, mas artista, que ela acaba sendo chamada para Lancôme, aí várias grandes marcas, Victoria's Secret, vários. Ela tá em todos, Vogue, ela tem Vogue, acho que capas de Vogue do mundo inteiro. A Lupita, ela aparece em várias, mas porque ela tem essa característica dela, não é só essa característica de. Provavelmente ela é uma pessoa de atitude, uma pessoa de presença, então tem várias coisas aí que acabam colocando aonde ela está hoje, onde ela chegou hoje. Então é todo um conjunto, e a gente consegue ver isso nas cores, são cores que têm vida, são cores que têm energia, são cores puras. É bem característica de uma pessoa com atitude, com presença, com não tem medo das coisas, vai, experimenta, brinca, faz outra coisa. Então tem tudo a ver com as cores que ela usa. Esse aí é a nossa leitura dos looks da Lupita, que eu achei um fenômeno, sim. Pudesse estar usando todas essas cores, eu usaria também, que eu gosto bastante de cor, mas eu não tenho as características dela de poder estar usando cores saturadas, cores super brilhantes, cada um com as suas características e a sua personalidade, mas eu acho lindas as cores que ela usa e fica super bem. Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa nova leitura de looks que eu estou fazendo de outros artistas. Escreve aí embaixo aí para mim se quer que eu faça leitura, qual a reação de outros looks de outras personalidades. Eu posso estar virando aqui um vídeo aqui do My Nature Color. E escreve também qual foi o look que você mais gostou, se você tem coragem de usar algum, se concorda ou não concorda, deixa suas dúvidas aí. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Até!